Então, descrição de uma partícula livre. Então, vamos procurar descrever uma partícula livre a partir de agora. Então, pegando as ideias do de Broglie, nós temos que descrever uma partícula livre. Uma partícula livre, ela é descrita, segundo o de Broglie, por uma onda plana. E aqui nós temos exemplos de onda plana. Isso aqui são ondas planas. Tá? São exemplos de onda plana. Vamos lembrar, vocês podem perguntar, mas qual é a assinatura? Como é que eu olho para isso e vejo que é uma onda plana? É olhar esse termo aqui dentro, ó. Quando está assim, Kx, isso é uma onda plana, tudo bem? O que é uma onda plana? A frente de onda dela é um plano. Então, quando você vê essa onda se propagando na sua direção, é como se fosse um plano vindo na sua direção. É diferente, por exemplo, de uma onda esférica. Né? Uma onda esférica, quando ela viaja, a frente dela é como se fosse uma esfera viajando, tudo bem? Então, a onda esférica seria diferente. A onda esférica seria, em vez de ser Kx, seria Kr. Porque uma esfera, a direção de propagação seria dada pelo raio R. Uma onda plana, a propagação é dada em termos dos eixos cartesianos x, y, z. Tá? Por isso que aqui entra Kx. Poderia ter Kx mais Ky mais Kz, se fosse em 3 dimensões, né? Aqui uma onda plana se propagando na direção x, Isso aqui é só um parênteses, tá? Então, esses 4 candidatos aqui descrevem muito bem uma onda plana. Então, resta a gente saber qual é o mais apropriado para descrever a partícula, tudo bem? Então, nós vamos verificar quais dessas funções produzem estados que preservam o quê? Preservam a probabilidade. Lembra lá que eu já falei que quem deu a interpretação para a função de onda foi o Bohr, né? O Bohr deu uma interpretação da função de onda. Então, ele disse, a função de onda descreve probabilidades. Então, esse seno e esse cosseno e essas exponenciais têm que descrever probabilidades, tudo bem? Por quê? Nós estamos descrevendo partículas. Então, esse seno, esse cosseno e essas exponenciais aqui tem que descrever probabilidades. Então, vamos verificar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma superposição, olha só. Vamos pegar essa primeira, que é o seno, e vamos superpor com uma onda se propagando para a direita, que é a primeira, e uma onda se propagando para a esquerda, que é a segunda. Se nós usarmos as relações trigonométricas, nós vamos chegar nesse valor aqui, ó. O produto de um seno, que é a função de x, e um produto de um cosseno, que é a função do tempo. E aí nós temos um problema, né? Porque esse termo aqui, ó, está dizendo o seguinte, opa, olha só, a probabilidade vai depender do tempo. E mais, em algum instante, ela vai se anular. Por quê? Se você pegar um t igual a ômega, a pi dividido por 2 ômega, o que vai acontecer? Cosseno de ômega vezes π dividido por 2 ômega dá cosseno de π sobre 2, que é 0. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que em algum instante a probabilidade simplesmente desaparece. Em algum instante, para qualquer x, essa partícula não vai ser achada em nenhum lugar. Note que o x está variando, tá? Pode ser x de menos infinito até mais infinito. E aí não interessa. Se o cosseno está multiplicando essa parte e ele é 0, está dizendo que a probabilidade de encontrar partículas de menos infinito a mais infinito é 0. Ou seja, a função de onda vai evoluindo temporalmente, em um determinado instante a partícula desaparece. Some. Aí no instante posterior ela aparece novamente. Isso não pode acontecer. A gente não pode ser assim que a gente descreve uma partícula. Então, essa função não vai, do jeito que está aqui, não pode descrever uma partícula. E se nós pegarmos o cosseno, como está aqui, ó, também somarmos, nós vamos chegar aqui. Ó. Se você for olhar, a conclusão é exatamente a mesma. Em um determinado instante de tempo, esse termo aqui, ó, para um determinado tempo, ele vai se anular. Isso quer dizer que esse termo, para qualquer x, vai ser
a probabilidade de encontrar a partícula é zero. Então, vem, aí em determinado instante de tempo a partícula desaparece e no instante seguinte ela aparece novamente. Tá? Isso não pode descrever uma função de onda. Tá? Agora, olha só que interessante, se nós pegarmos aquelas exponenciais, essa com essa, a primeira é uma partícula se deslocando para a direita, a segunda também é uma partícula se deslocando para a esquerda. Partícula não, desculpa, onda. A primeira é uma onda se deslocando para a direita, a segunda é uma onda se deslocando para a esquerda, tá? Para saber isso, é só olhar o sinal que multiplica o K, tá? Uma o sinal é positivo, a outra o sinal é negativo, tá? Se nós fizermos a soma, dá esse valor aqui, ó. O cosseno é de Kx, mas aí a dependência temporal agora está numa exponencial. E a exponencial é interessante. Uma exponencial, seja ela real, seja ela complexa, o que é o caso aqui, ela não se anula. Lembra lá do gráfico da exponencial real? Não passa pelo zero. Então, ela não se anula. Se ela não se anula, a probabilidade de encontrar a partícula nunca vai ser nula. Então, a gente diz que a probabilidade é conservada. E o mesmo vale para a outra. Ó. Se nós fizermos para outra, vai dar a mesma coisa. A probabilidade, pelo fato da dependência temporal estar numa exponencial, então não se anula. Então, a probabilidade é conservada. Então, já fica claro para a gente que a escolha a ser feita é entre 3 e 4. Então, a escolha a ser feita é entre essas duas aqui, ó. Essas duas descrevem partícula. As 4 são ondas planas, mas essas duas descrevem partículas. E aí a pergunta é, né, qual delas escolher para descrever a função de onda de de Broglie? A questão de qual escolher, pessoal, é uma questão de escolha, tá? A escolha é uma questão de convenção, tá? É uma questão de convenção. Convencionou-se escolher essa. Tudo bem? Então, essa é a função de onda da partícula livre, ou função de onda que descreve a partícula que se movimenta livre. Tudo bem? A função de onda de de Broglie, ou a função de onda de matéria. Então, essa função de onda descreve uma partícula livre, e essa partícula tem esse momento, e essa partícula tem essa energia. Tudo bem? Isso aqui é em uma dimensão, tá? Isso aqui é uma partícula se movimentando na direção X. E se nós estivéssemos em 3 dimensões, como é que seria a resposta? Seria idêntico, ó. Onde está X, você troca por vetor. Então, onde tem vetor, está dizendo o seguinte, é X, Y e Z. E aqui entra não só Kx, mas entra K, vetor, produto interno X. Onde K, vetor, K, flecha em cima, vai ser Kx na direção X, chapéu, KY na direção Y, chapéu, mais KZ na direção Z, chapéu. Tudo bem? Então, o movimento da partícula aponta numa direção qualquer no espaço, só que é descrito em termos dos eixos cartesianos, porque é uma onda plana, lembra? Esse K produto interno X, o K produto interno X é a assinatura de uma onda plana. Então, essa aqui é uma onda plana que descreve a função de onda de de Broglie, tá? Com esse momento, ó, flecha em cima e com essa energia. Uma partícula livre, tudo bem? E aqui é interessante, né? O de Broglie apresentou essa sua teoria, então ele já disse qual era a resposta para o problema. Ele falou, olha, a natureza, existe uma equação que descreve a natureza, e eu não sei qual é, só que eu sei uma solução simples para essa equação. Essa aqui é uma solução para essa equação.
Essa é uma solução. Então, qual é a equação que descreve essa partícula? Se essa solução aqui descreve uma onda, então essa equação tem que ser uma equação de onda. E tem que levar-nos a esse momento e a essa energia para a partícula, não tem jeito. E aí, o Schroeder, ele ouviu essa palestra. E ele é um bom matemático e um bom físico. Então, ele foi atrás dessa equação, para descobrir qual era a equação cuja solução mais simples seria essa função.